Você conhece o Drex, a nova moeda digital brasileira? Se não, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar para você nesse vídeo tudo que um cristão precisa saber sobre esse novo meio de pagamento que está chegando agora em 2025. E eu vou falar aqui também sobre o que é o Drex, os prós, os contras. Vamos falar também só sobre os impactos que eles vão ter na igreja, vamos trazer exemplos práticos e vamos falar principalmente sobre um assunto que interessa muito o cristão, se esse meio de pagamento pode se categorizar como um sinal da besta antes de você aderir ou não. Eu vou tentar trazer aqui uma análise muito precisa para evitar fake news, para evitar desinformação, porque esse é um assunto que interessa a muita gente. Dito isso, antes da gente começar o vídeo também, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber todo o conteúdo que eu posto aqui, para que você possa ser edificado e abençoado tendo um panorama cristão aí de tudo que está acontecendo no mundo, tá bom? Dito isso, vamos começar então para o nosso vídeo. E a primeira coisa que quando se fala de Drex é o que é o Drex e como que ele vai funcionar. Bom, o Drex nada mais é do que uma versão digital do real brasileiro, ou seja, ele vai ser um dinheiro que simplesmente não precisa de papel moeda para ser emitido. A Casa da Moeda ali simplesmente não vai ter papel nenhum, porque ele vai ser totalmente digital e vai ser emitido pelo Banco Central Brasileiro. Por ser emitido pelo Banco Central Brasileiro, o governo vai conseguir ter muito acesso e controle sobre as transações que forem feitas em relação a essa movimentação que é o Drex. Diferente, por exemplo, do Bitcoin, do Shiba e do Ethereum, que são moedas digitais privadas, o Drex ele é emitido pelo Banco Central. Então, ou seja, todas as questões estatais de lastreabilidade de dinheiro, de controle, né, que o governo pode exercer, vão estar presentes nessa moeda. Inclusive, um dos pontos levantados por muitos economistas, de quem eu tive a oportunidade, né, de estudar um pouco para trazer esse vídeo, essa talvez seja uma das grandes preocupações com o Drex, porque até então ele não conseguiu ainda resolver o problema da privacidade. Uma vez que hoje, né, quando o Drex for instalado, o governo vai saber exatamente aonde é gasto o dinheiro. Então, por exemplo, muita gente hoje que recebe Bolsa Família, se receber o Bolsa Família em Drex, eles não vão poder, por exemplo, jogar no Tigrinho. Olha, por um lado é bom, né? Porque uma das características do Drex é justamente essa possibilidade, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas existe a possibilidade do governo recusar onde esse dinheiro vai ser aceito. Então, hoje, por exemplo, o Bitcoin, ele não tem isso. Por quê? Porque ele é uma moeda emitida por uma instituição privada. Então, todas essas criptomoedas emitidas por instituições privadas, elas são utilizadas em transações digitais sem a necessidade do controle estatal. Com isso, o governo não sabe, automaticamente não tributa e automaticamente não sabe para onde esse dinheiro está sendo usado. De um lado, né, para muita gente que usa para o certo é bom, mas para quem deseja usar para o ruim, né, você tem uma moeda que o governo não pode controlar, a gente só Deus sabe ali o que pode estar acontecendo, esse dinheiro, pelo que esse dinheiro está sendo usado. No Drex isso não vai acontecer, o governo vai saber. Então, por exemplo, lá, sei lá, né, o cara vai pedir iFood, beleza, deixa passar. Na hora que o cara quer pedir o iDrug, lá pedir, né, a erva dele, o governo vai falar, ó, isso aqui você não pode gastar. Então, né, em tese, vai aparecer ali uma mensagenzinha dizendo que a pessoa não pode gastar o dinheiro daquela forma. E quais seriam os impactos disso na economia? Bom, inicialmente o Drex ele está vindo como uma proposta complementar e não como uma imposição substituindo, né, as transações, onde nós vamos ter que acabar com todas as transações e viver exclusivamente do Drex. Porém, a tendência é que se o Drex for aceito e ele for muito utilizado, né, automaticamente vai chegar um momento que todo mundo vai ter que começar a utilizar. Porque uma das vantagens do Drex vai ser justamente a simplicidade e a agilidade nas transações. Né? O governo ele quer fazer algo que possa fazer com que as pessoas sejam ali muito, né, sejam rápidas nas transações. Porém, o Pix já resolve isso. Então, nesse aspecto não teria tanta necessidade assim. Mas eu acredito que o governo vai acabar investindo muito nisso, porque há uma tendência, gente, natural de digitalização de criptomoedas, né, dos governos começarem a criar as suas moedas digitais. Alguns países já estão criando as suas versões, inclusive tem uma nova moeda digital vindo, que é a BRICS Coin, né, que é a moeda do BRICS, acredito que é esse o nome que ela vai vir. Então, ou seja, a tendência do dinheiro totalmente digital, ela já está vindo. Então, deu para entender aqui basicamente que é o seguinte, né, isso vai trazer de benefícios. O que a gente pode colocar aqui? Basicamente, não vai ter mais aquele assalto de rua, então a pessoa não vai ter aquela coisa de ficar querendo levar o teu dinheiro. Acho que hoje isso quase não acontece, né? O pessoal já leva logo o celular e já pedindo a senha. Então,
Mas, por exemplo, se a pessoa foi roubada, isso aqui é um exemplo interessante, a pessoa foi roubada ali e tal, registrou, na hora que o ladrão tentar gastar, vai saber para onde esse dinheiro foi, entendeu? Então, sendo comunicado, vai ter toda uma lastreabilidade, o governo pode simplesmente bloquear aquilo ali antes de ser usado. Como eu falei para vocês, o governo vai ter um controle muito grande de dizer em que o dinheiro pode ser gasto e no que o dinheiro não pode ser gasto. E aqui nesse ponto entra, né? Porque, como eu falei, a privacidade da transação está totalmente comprometida aqui. E a gente corre também um risco de abuso de controle de como esse dinheiro pode ou não ser gasto, né? E uma vez que a gente esteja no mercado, no mercado não, a gente esteja numa sociedade onde, por exemplo, só exista Drex para trabalhar, pensa comigo, imagina que eles falem assim, por exemplo, olha, você não vai poder mais dar dízimo usando Drex. As igrejas vão falir. Simples assim. Mas, embora assim, aqui a gente está criando, né, a utopia da utopia, que não há indícios de que isso de fato possa ocorrer. Mas uma coisa que vai acontecer com o Drex, né, que as igrejas, a partir do momento que elas começarem a aceitar o Drex, todo aquele dinheiro que entrar na transição, seja de dízimo ou oferta, ele vai ser um dinheiro totalmente lastreado. Então vamos dar um exemplo aqui. Né? Você hoje vai lá na sua igreja, você dá o seu dízimo e de repente, sei lá, você está desconfiado que o pastor está roubando a igreja ou que alguém está roubando a igreja e de repente você entra na justiça com uma denúncia. Se nós tivermos uma igreja que utiliza somente o Drex como meio de pagamento, né, uma vez que assim, até então, o Drex ele vai permitir com que pessoas que nunca usaram banco possam utilizar, pessoas que hoje não estão inseridas em sistema bancário, eles possam estar, certo? O que vai acontecer? Esse dinheiro ele vai ser totalmente lastreado. Então, o governo vai saber quanto que entrou dentro da igreja, quanto que saiu, para onde esse dinheiro foi, como que esse dinheiro foi gasto. Então, um dos grandes problemas que eu vejo ali, principalmente para a questão da administração eclesiástica, é justamente o quê? Que o lado bom, isso vai fazer com que muitos pastores passem a ter uma responsabilidade maior com o dinheiro e as arrecadações da igreja, uma vez utilizando no Drex, e a igreja, né, o governo vai saber exatamente, não existe planos de se fazer com que a igreja pague imposto sobre isso ou qualquer pessoa, eu quero deixar isso bem frisado aqui no vídeo. Não existe plano de se cobrar tributo sobre, mas o fato é que a partir do momento que você tem ali um controle das suas transações na frente, fica fácil você saber, olha, essa atividade aqui a gente pode taxar até tanto, essa aqui a gente não pode, essa aqui a gente pode taxar 20%, essa aqui 15%, essa aqui 50%, 100%, por aí vai, as taxas de acordo com o que o governo achar necessário cobrar. Mas na questão dentro das igrejas, aparentemente o lado positivo é que é, as transações feitas em Drex, como elas podem ser rastreadas, vai fazer com que as pessoas elas tenham, né, um receio maior de utilizar esse dinheiro de uma forma indevida. Porque caso a pessoa entre com um processo, uma denúncia, né, e seja catado e seja diante de uma ordem judicial, né, o sigilo bancário, digamos assim, da instituição seja totalmente quebrado, vai saber exatamente. E ali, claro, rápido, porque é só puxar um histórico, não vai ter mais aquela questão burocrática e demorada de saber sobre isso, ok? Esse vai ser o lado bom. Por outro lado, também, nós temos um problema, porque se você tiver uma bancada hoje dentro do Congresso que fala assim, olha, nós achamos que o Drex não pode ser usado, quando você tentar fazer o pagamento, essa operação ela simplesmente não vai acontecer. Olha que loucura. Então, assim, a gente vai ter simplesmente o governo ditando exatamente, né? O que você pode e o que você não pode fazer com o seu dinheiro. Então, é um controle que, na minha opinião, eu acho muito perigoso, principalmente numa época que nós estamos vivendo agora, ok? Outra questão também é que vai forçar as igrejas também a se adaptarem tecnologicamente por isso. Então, automaticamente hoje, né, muitas instituições que não conseguem ter acesso à máquina de cartão de crédito, não conseguem. Pode parecer estranho, gente, mas tem igreja que não consegue hoje abrir uma conta no banco, ter uma maquininha para receber ali as operações de crédito e débito. Tem igreja que simplesmente não consegue porque eles não têm parâmetros legais e jurídicos e muitos bancos não gostam de atender esse tipo de demanda, tá? Porque é uma demanda um pouco mais complicada. Exige uma burocracia muito grande. Com o Drex, não. Com o Drex, essas pequenas igrejas vão conseguir resolver. Só que eu, particularmente, vejo aqui um red alerta muito grande, principalmente para pastores e líderes.
Principalmente porque hoje, vamos falar a verdade, quando você fala em problema de igreja evangélica, a primeira coisa que as pessoas pensam é logo no dinheiro. Ah, o pastor tá roubando meu dinheiro. Então, por exemplo, se o pastor estiver fazendo uma má administração, isso vai ficar exposto. Outra coisa também, a igreja, ela por mais que ela tenha imunidade tributária, a igreja precisa, ela é obrigada por lei a apresentar um relatório das suas despesas. Então, muitas igrejas hoje, muitos pastores que muitas vezes têm um sistema falho que permite, não estou dizendo que acontece, mas que permite uma sonegação fiscal, permite ali uma intransparência, isso não vai acontecer mais com o Drex, né? Então ali você tem um ponto que, ao mesmo tempo que é bom, né, por um lado, porque isso vai inibir com certeza, mas por outro também é muito perigoso porque você vai ter o governo podendo determinar e, com base nisso, criar novas leis lá na frente que possam vir a prejudicar a gente. Bom, outra coisa também agora muito complicado, né? Agora, seria o Drex, então, a marca da besta, principalmente porque lá em Apocalipse 13, 16 ao 18, que fala sobre a marca da besta, fala que a marca da besta é o quê? É um código na mão e na testa, sem o qual sem o código, essa pessoa não poderia comprar ou não poderia vender. E aí a minha resposta é simples. Se o Drex vai ser o código da besta, gente, não, ele não vai. Mas ele vai nos dar um panorama de como vai funcionar? Claro, com certeza. Por quê? Porque esse sistema que vai ocorrer, né, esse sistema de transação digital, uma vez que, por exemplo, exista só ele, você vai ser obrigado a negociar nele. Não tem outro jeito, né? Então, mas assim, ele é a marca da besta? Não. Porque se a Bíblia fala sobre marca da mão, isso você pode estudar até os termos originais, está lá mão e testa mesmo, né? Aí a gente entra aí é assunto para um outro vídeo que a gente vai entrar sobre a questão alegórica ou não do Apocalipse, mas a princípio eu não vejo nenhum indício bíblico de que isso vai ser a marca da besta, tá? Até mesmo porque para ser a marca da besta ela precisa ser mundial, e o Drex a priori ele não vai ser mundial, mas eu acredito fiamente que esse é um ensaio sim para uma moeda dos últimos tempos. Bom, dito isso agora, então a gente chega ao final, e o que o cristão deve fazer sobre isso, né? Primeiramente a gente deve orar, não rejeitar. A priori, nesse primeiro momento, você vai poder continuar utilizando suas transações normais. Ele entra como uma outra opção, mas fica aí você sabendo agora os prós e os contras. E agora eu quero que você comenta aqui embaixo, você que chegou até o final. Você acha que o Drex vai ser mais lucrativo ou não aqui para o Brasil? Ok? Lembrando que se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixa suas notificações, tá bom? Já ativa as notificações para você receber todo o conteúdo e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo para mais pessoas saberem o que é o Drex e como isso vai impactar a vida do cristão, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até mais.